Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer uma correção dos exercícios do capítulo 7, então uma forma de recapitular também o capítulo, além de começar já o capítulo 8, tudo bem? Eu vou abrir aqui os slides para vocês, na verdade, a parte que... Opa. Página 32, tá? São os primeiros exercícios. É que esses outros são de trabalho, em grupo, ou coisas que nós iríamos apresentar em sala de aula. Deixa eu ampliar aqui. Essa parte é importante a gente dar uma lida para vocês conhecerem um pouco mais essas ideias, tá bom? Agora é com você. Eu vou ler aqui do meu livro. Há muitas formas de explicar o desenvolvimento do capitalismo. Para o economista Joseph Schumpeter, esse sistema funciona em ciclos de expansão e de retração. Aqui no Brasil, por exemplo, a nossa economia ela é bem na base da expansão e retração, tá? A gente expande muito mais exatamente nos períodos em que nós estamos com dificuldade. Aí depois tem um período de retração da economia, logo a gente melhora, tá? Desculpa. Periodicamente surgem novas formas de produzir e de aumentar as margens de lucro. São as inovações que constituem os modelos mais antigos e um processo conhecido como destruição criativa. Segundo Schumpeter, essas inovações aparecem como ondas, e aí a gente consegue ver o gráfico, né, de como ele entende que são essa economia, certo? As ondas de Schumpeter. O processo de inovação é cada vez mais rápido em tempos da internet. Lembra que a gente pode falar inovação em qualquer âmbito, certo? Nós, por exemplo, podemos pensar na inovação tecnológica ou na vacina, como a gente falou, né? Antigamente uma vacina que demorava 10 anos, agora já a primeira vacina já saiu, vão sair outras nos próximos 2 meses. Se eu não me engano, tem mais outras 3 que estão para sair também, né? Porque estou esperando terminar os testes. Então, a inovação também facilitou muito por causa da internet. E aí a gente pode ver aqui. Na primeira onda, durou de 1785 a 1840. Tá vendo? 60 anos redondinho, certo? Que é um período de onda, né? De uma revolução da energia hidrelétrica, têxtil, de aço, tá? Então, aconteceu um maior avanço para cada um desses processos. Deixa eu ampliar um pouquinho mais para vocês conseguirem ver junto comigo. É que eu tô olhando pelo computador, pelo meu livro, porque às vezes é mais fácil, né? Estamos falando da página 32, tá? Na segunda onda, nós temos os avanços, né? Do a vapor, do aço, das ferras, das estradas de ferro, tá? Em que vão modificar bastante a nossa estrutura por meio, porque pós estrada de ferro, pensa o quanto nos tornou muito mais rápido os meios de comunicação ou de transporte até, tá? Porque até esse período não existiam muitos. Então, ali até a década até o século XVIII, né? 1900 ali. Então, são 55 anos. Então, veja que está diminuindo, certo? As revoluções ou essas ondas. Essa área aqui é quando as coisas não estão mais tão bem, aí desenvolve ou cria-se uma ideia nova, então a economia e a forma de vida melhora, e aí a gente cai de novo, e eles precisam desenvolver outras coisas para alcançar, né, novos meios de facilitar a vida do ser humano, e aí nós temos essa quinta onda, né, que nós estamos vivendo. Tá, então na terceira onda, a eletricidade, químicos, motor de combustão interna, então são automóveis, né, muito mais rápidos, até 1950, tá? Então aqui, ó, tá vendo que tá 5 anos de diferença? Aqui vai ser 10. Tá vendo como vai ser cada vez mais rápido, certo? Na quarta onda, que é o petroquímico, eletrônicos, aviação, então
Imagina o quanto não mudou, quantos produtos petroquímicos, né, começaram a ser desenvolvidos. Assim como a aviação, o mundo se tornou muito menor, certo? E aí nós temos aqui, ó, a quinta onda, que é de 1990 a 2020, que é o que nós estamos vivendo, né? Com as redes digitais, softwares e novas mídias. E vão surgir novas ondas, tá? Conforme os anos. Veja que mesmo aqui, do período em que foi criado, né, as novas mídias, para como tá hoje, gente, mudou muito rápido. Foi uma grande transformação, tá bom? Tecnológica. Quando você pensa, por exemplo, que nós. Quando eu tinha a idade de vocês, saiu o primeiro MP3. Não sei se vocês já viram o que é um MP3. Ele parece um pendrive, ele é mais ou menos desse tamanho. Felizmente eu não tenho nenhum guardado, senão eu mostraria para vocês. Mas a gente colocava no máximo, os mais modernos, colocava 300 músicas, entendeu? E aí todo mundo podia ouvir as músicas ali no seu negocinho, que não era mais CD, não precisava carregar um Discman, que era o que era antes, que era um aparelhinho mais ou menos redondo, que cabia um CD. Então você tinha que andar com uma pasta de CD e o Discman nas ruas. Depois surgiu o MP3, era muito mais fácil, porque agora você não precisava andar com vários CDs, você andava com 300 músicas, tá? E logo depois os celulares já começou a ter música. Nossa, eu lembro, primeiro celular a ter música, todo mundo ficava louco. Como isso? Que legal! Entendeu? Não é mais só o jogo da cobrinha. Gente, é tanta mudança. Hoje em dia a gente nem imagina essas tecnologias que não tenham isso tudo, né? Um celular hoje é um computador, faz tudo o que um computador faz, certo? Então, analisando o gráfico do ciclo de inovação tecnológica e com base em seus conhecimentos, responda as questões que seguem. Em qual dos ciclos se iniciou o grande crescimento econômico dos Estados Unidos? Se a gente pensar, a partir da terceira onda. Produtos como automóvel, que a gente estudou, né? A questão do Ford, do Taylor, que vai facilitar com que os automóveis sejam muito mais rápidos, né, no desenvolvimento. 2. Como o contexto internacional favoreceu esse crescimento econômico? Resposta: a devastação da Europa, causada pela Primeira Guerra Mundial, permitiu a grande entrada de produtos estadunidenses no velho continente, ou seja, na Europa, certo? Essas exportações alcançaram também países latino-americanos que ainda não haviam se industrializado. Aquela ideia da doutrina Monroe, né, que a gente discutiu também em sala, em aula, né, que era a ideia do América para os americanos. Então, nós devíamos comprar produtos apenas dos americanos e não da Europa, certo? Então, favoreceu bastante a indústria dos Estados Unidos, que era um dos poucos países que tinha uma indústria já formada, tá? 3. Em qual ciclo os Estados Unidos tornaram-se a economia mais poderosa do mundo? Quais fatores favoreceram essa extensão? Você pode ver também pelas datas, tá? Porque se é pós Primeira Guerra Mundial, você tem que considerar quais são aqui, né, os períodos que vão acontecer isso. A partir da quarta onda, né, em que acontece a Primeira Guerra Mundial e as coisas vão mudando rapidamente. A partir da quarta onda, aproveitando-se do enfraquecimento japonês e europeu, né, no pós-Segunda Guerra. Próxima página, que nós iremos corrigir, página 35. Faça uma pesquisa e cite quais foram os fatores que contribuíram para o processo de industrialização estadunidense. A resposta não precisa estar exatamente igual, mas seria bom se tivesse algumas características parecidas, tá? Pode-se destacar o acúmulo de capitais, a grande quantidade de mão de obra com a migração, né, que a gente discutiu também isso em sala, o quanto foi incentivado durante muito tempo, depois cortaram o incentivo à migração, a existência de uma rede urbana espalhada pelo território, mas fortemente interligada a disponibilidade de recursos naturais, com ferro, carvão, os rios, né, que transformavam com que várias regiões pudessem ter mais acesso por meio das hidrovias, certo?
a existência de mercado consumidor interno com trabalho assalariado, a infraestrutura de transporte e o fácil acesso aos portos da costa leste, o que facilitava a troca de produtos com a Europa e outros continentes. Agora, essa só tinha uma questão, né? Então agora nós vamos para a página 35. Não, 35 já foi, né? A 35 é essa. A gente vai para a página 40, tá bom? Com base no mapa a seguir e no que foi estudado nesse capítulo, responda as questões. Então você consegue ver, né? Cinturões agrícolas, que são aqueles builds que a gente estudou, certo? Que existem o de leite, o de milho, o de trigo, de algodão, né? Cada uma dessas cores ela vai representar um pouco de cada. Então, né? O que caracteriza um cinturão agrícola nos Estados Unidos? A resposta: um cinturão é um espaço agrícola altamente especializado. Ele se localiza em áreas estratégicas, levando em consideração o solo, o clima e o tipo de produto, certo? Então, ele vai levar em consideração as características ali da região, o quanto elas são bem desenvolvidas, bem produzidas, produzido em larga escala, tá? B, quais são os principais cinturões agrícolas dos Estados Unidos? E aí nós temos, né? E aí a gente pode ver também pelo mapa, tá? Cadê? Tô conseguindo mexer aqui. Não tá indo, gente. Eu ia mostrar o mapa para vocês, mas não foi, travou. Cinturões de cultura tropical, milho, leite, algodão, trigo, pecuária, fruticultura e policultura, tá? Cada um desses vai ser bem... são os maiores. Existem outros, são menorzinhos, esses aqui são os mais importantes, tá bom? C. Analisando o mapa Estados Unidos, clima, que está na página 6, você tem que voltar lá para responder, do capítulo anterior. Relacione cada cinturão agrícola ao tipo climático predominante. Então, é para você relacionar. Lembra que a gente falou que, por exemplo, para ter um cinturão agrícola, o clima é um fator importante? Gente, travou o negócio. Ok. A resposta seria, se vocês conseguissem ver, no clima temperado predominam o leite, o trigo e o milho. Nas áreas semiáridas, a pecuária de corte, o clima subtropical, o cultivo de algodão, produtos tropicais e frutas. Esse último é presente também no clima mediterrâneo, tá? As frutas. Na página 41, que não quer ir de jeito nenhum. Deixa eu tentar interromper o compartilhamento. Tentei aqui fazer... atualizar a página para ver se funciona, porque eu não sei por que tá travado. Agora vai. Oi. Na página 41, então, questão 1. A história econômica dos Estados Unidos foi marcada por duas grandes crises. Identifique-as e descreva as causas de seu acontecimento, diferenciando uma de outra, ou da outra, tá? A resposta. A crise de 1929, foi causada pela quebra da Bolsa de Valores, né? O crash na Bolsa de Nova York, que a gente já estudou. Devido a uma queda nos preços e uma diminuição do consumo. Então, eles continuavam produzindo apesar do consumo exagerado, ou apesar da falta de consumo, porque antes era um consumo exagerado, porque tinha aquele estilo de vida americano, que as pessoas precisavam comprar os produtos americanos para valorizar, né, o seu estilo de vida. E aí, quando eles param de consumir, porque agora eles compram da Europa, os Estados Unidos vai meio que quebrar financeiramente. Então, as empresas também vão, tá? Já a crise de 2008 resultou de uma bolha imobiliária, na qual bancos financiaram imóveis e arcaram com dívidas de não pagadores. Então, basicamente, né, as pessoas hipotecavam a sua casa de uma certa forma, que é tipo emprestar para o banco como garantia, as pessoas não pagavam, todo mundo saiu prejudicado,
tá? Questão 2. A taxa básica de juros dos Estados Unidos vem sendo mantida no piso histórico desde o final de 2008, quando foi reduzida para dar fôlego à economia norte-americana durante a crise financeira internacional. Qual o objetivo do Banco Central ao intervir na taxa de juros dos Estados Unidos? Resposta: estimular o consumo, então diminuir, né, a taxa de juros para que as pessoas consigam comprar mais, aquecer a economia e frear a crise econômica. Nós podemos ver também, por exemplo, isso do nosso governo dar dinheiro, né, os R$ 600, é uma forma também de aquecer a economia, porque se as pessoas não têm dinheiro, ninguém compra. Então, a população perde o poder de compra, os mercados fecham. Então, até para aquecer a economia, é importante que a população tenha, assim, dinheiro para que o comércio consiga continuar, tá? Três. Os Estados Unidos concentram a maior aglomeração industrial do planeta, o que contribui para o país ser considerado a maior economia do mundo. Sobre esse tema, responda aos itens a seguir. A. Qual é a área de industrialização mais antiga dos Estados Unidos? Que tipo de indústrias ela concentra? Então, nós temos, né, a resposta. A Manufacturing Belt, no nordeste do país, essa região concentra principalmente indústrias tradicionais, como siderúrgicas, têxteis e automobilísticas. Então, são essas indústrias mais comuns, certo? Que eram mais utilizadas antigamente. B. Onde se localiza o novo cinturão industrial estadunidense? Dê exemplos de indústrias que se instalam nele. O Sunbelt se localiza no oeste e sul dos Estados Unidos. A gente estudou isso na página 37 e 38, tá? Exemplos de indústrias são a de tecnologia da informação, computação e telecomunicações, como o Google, a Apple, Facebook, no oeste e aeroespaciais da NASA, né, na região do sul, tá? Página 42 e 43. Aqui eu vou dar a resposta, tá bom? Porque eu vou começar o capítulo 8. Então, a 5, né? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. 6, a resposta certa é a A, né? O Vale do Silício. 7, a B. A 8, a C. A 9, a E. A 10, a A, tá bom? Essas aqui são as respostas desse capítulo. E agora nós iremos começar o capítulo 8. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides. Pessoal, nos próximos capítulos a gente vai falar de África. A gente já falou bastante dos Estados Unidos. E agora a gente vai contextualizar um pouco sobre a questão da África. Quando a gente tem, por exemplo, antigamente, aprendia-se a história da África apenas como os negros, escravos ou os escravizados que vieram, né, à força para o Brasil. E, na verdade, a história negra é muito além disso. A gente já teve um pouco disso em história, certo? Quando a gente falou sobre os bantus, os iorubás, aquelas comunidades os Mali, né, que eram comunidades enormes, reinos realmente, que vão ter a sua importância, a sua cultura, as suas tradições, muito antes da Europa chegar e falar que eles tinham uma civilização e que os africanos não, né? Como os africanos como uma raça inferior ou como grupos que nem tinham alma. Então, a gente precisa hoje pensar, né, um novo modo de pensar a história africana muito além da escravidão. O pensamento até pouco tempo da história, né, era do negro sempre escravo, mas hoje a gente sabe, por exemplo, tenta frisar que até o que os cientistas descobriram, a raiz de toda a humanidade veio da África. É o berço da humanidade. Foi ali que surgiram os primeiros homens. Homens na raça humana, por isso que eu tô falando, tá? Não é só homem masculino, mas mulher também. Foi ali o berço da humanidade, então, onde tudo surgiu. É lógico que ele já tinha as suas próprias culturas, a sua própria língua, o modo de ver o mundo, as suas interpretações das coisas que aconteciam, tá?
desenvolveram vários conceitos muito antes dos europeus, conceitos matemáticos, conceitos de explicar o que acontecia no espaço, ou de conhecer um pouco mais de astronomia. Se a gente vê, por exemplo, o Egito, né? Mas muito antes do Egito, outros grupos também contemporâneos existiram naquele período que muitas vezes a gente não considera, né? Séculos antes da Europa, os africanos já se dividiam em reinos. Eu trouxe alguns aqui para vocês, mas existem outros, tá? Tipo esses aqui que a gente estava nesse mapa anterior. Cada grupo existia sua cultura. A gente estudou no 6º e no 7º ano as aldeias, a confederação de aldeias, todas aquelas estruturas, né, que poderiam existir dentro das comunidades africanas. Lembra que a África é um continente. Eles tinham a própria língua, sua própria cultura, costumes próprios, que cor pintar roupa, como eram as cantigas de cerimoniais ou cantigas da comunidade, se era ou não pastor, se era ou não caçador-coletor, se era ou não agricultores. Povos que dominavam técnicas agrícolas e de mineração, ouríferas, dominavam o ouro, né? Técnicas de lidar com o ouro, metalúrgicas. Lembrando que essas comunidades nem todas eram amigas, como nós não somos também. Não estou falando de nós brasileiros, mas, por exemplo, muitos dos Estados Unidos têm raiva de pessoas, sei lá, da Palestina, né? Então, existem pessoas que são contrárias às ideias uns dos outros. Então, eles já tinham diversas comunidades que não eram parceiras, como tinham comunidades que eram. Pela cultura ser diferente, né? Pelo território, a busca de território, eles já estavam ali tentando fortalecer. Se tiver a oportunidade de conhecer sobre o povo do Zimbábue, tem documentários fantásticos na internet sobre eles, tá? Já tinha um sistema de matemática, como eu falei, ideias de astronomia, medicina, ciência, tá? De como cuidar dos doentes. No finalzinho eu vou... Tá bom, vou passar aqui, porque... Deixa eu compartilhar aqui de novo, porque eu esqueci que tinha um vídeo. Gente, esse daqui é um trechinho do filme do Pantera Negra. Não vou passar inteiro, não. É só um pedacinho, porque eu acho muito interessante a fala dele com a especialista, tá? Por mais que ele seja o vilão do filme, ele não tá errado em algumas ideias que ele vai ter aqui. Assim que eu conseguir dar play. Isso é o suficiente. É só porque a gente vai falar um pouquinho sobre o poder que a Inglaterra vai ter sobre o processo de colonização na África. E eu achei que seria pertinente colocar. Mas, assim, o filme inteiro, para mim, é fantástico. É um dos melhores filmes de heróis. Até porque mostra bastante essa relação das comunidades que foram dominadas, né, pela Europa. E, por exemplo, Wakanda, que é uma cidade fictícia, né? Não é. Gente, tem uma cena muito boa para mim. É uma cena super aleatória. Lá no final, né? No finalzinho tá o principal e
seria o par romântico dele, eles estão conversando numa escada, e atrás tem, tipo, é uma cidade super evoluída, mas eles têm várias representações, né, do seu povo, com a cor, com os símbolos, a cultura deles. Então, eles conseguiram evoluir, né, ou com técnicas evoluídas, mas mantiveram a sua cultura, diferentemente de vários outros povos que vão ser realmente dizimados completamente pelos europeus, tá? Opa, passei. Eles já tinham, então, técnicas de plantio e irrigação que foram utilizadas pelos portugueses até mesmo para aprender a plantar cana-de-açúcar no Brasil, porque não era um produto normal, nem para Portugal. Lá em Portugal não nascia bem, como aqui no Brasil também não se tinha antes. Foi trazido, né? Não era uma coisa nativa. A gente já tinha cana aqui no Brasil. Então, eles vão aprender várias técnicas com os povos africanos, que eles vão ter contato, estratégias políticas de reino, como do Congo, que distribuía já as suas aldeias em famílias, distritos e províncias para valorizar cada uma dessas regiões, né? Ou o Império de Gana, que a gente já estudou no passado, diariamente com seus súditos para ouvir. Ah, tá. O rei de Gana, ele diariamente, ou as lideranças, né, de Gana, ele se reunia com as comunidades, com a comunidade dele, para ouvir quais eram os problemas e chegar a soluções mais plausíveis, né? O que a maioria da comunidade queria, ou quais eram os problemas que ele deveria se atentar. Então, era uma forma dele estar sempre perto, né, das comunidades. Isso nem agora a gente tem, e até devia ter. Tá. Primeiros impactos dos europeus. Na África, né? Quando você tá falando aqui, ó, eles tiraram tudo, né? Eu acho essa charge uma das melhores, indo sempre para essas regiões, porque a gente já estudou sobre isso, né? O início dos Estados Unidos é exatamente aqui, né? Da Inglaterra, tá? Os reinos africanos realizavam comércio entre si e com os povos árabes, que também faziam parte, certo, dessa região aqui de cima, na região da África do Norte, né? São povo árabe, principalmente hoje, até os povos europeus entrarem em contato. Iniciaram, então, o processo de exploração da África, instalando inúmeras feitorias no litoral. Quem não lembra o que é feitoria, eu já falei para vocês várias vezes, mas se você não lembra, coloca lá no glossário de história, que é uma palavra importante para vocês lembrarem. E são aquelas bases que vai meio que direcionar, ou ali vai ser uma base comercial. Então, eles tanto deixam produtos de matéria-prima que eles estão extraindo ali, né, da região, para poder levar para a Europa, quanto é uma forma de marcar que aquele local já tem dono, tá? Então, aqui tem uma construção, então é de algum país determinado, tá? Então, eles criavam essas feitorias para proteger ali o seu território, que na verdade era da África, mas acabou se tornando a Europa. Criando entrepôs comerciais. O que é um entrepôs comercial? É um ponto de comércio em que várias outras comunidades vão poder ter um acesso ali de comercializar vários produtos do mundo e ali matéria-prima da África. Existiam comunidades que foram escravizadas, outras que ajudaram os europeus a escravizar para se tornar. É uma forma até de proteção contra esse povo. Melhor eu ajudar, tirar o poder de um. Digamos que um de vocês é inimigo de outro grupo, tá? E aí eu quero dominar aquele grupo. Então, melhor, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, sabe a ideia? Então, eles se aliavam a alguns europeus até para poder escravizar esses grupos que eram inimigos deles. Não, nem sempre era visto como algo ruim, porque você estava, de fato, tirando, né, aquele cara ou aquele grupo que era seu inimigo, podia ficar com as terras, enfim. Muitas vezes não era beneficiado no final, porque os europeus iam lá e escravizavam esse grupo também. Não sempre, mas às vezes acontecia. Mas era uma forma de sobrevivência também. Até que no século XV a XVII, vigorava o sistema capitalista comercial, né? O comércio é muito mais forte, comércio de feiras, comércio de entrepostos, ultramarítimo, tá? Portugal empreendeu um negócio altamente lucrativo e lucrativo. O comércio de africanos, né? Mais do que produtos, eles estavam comercializando pessoas, tá? Que eles não consideravam pessoas, né? Como a gente já falou várias vezes em sala de aula. Os africanos que eram vendidos como escravos com destino principalmente às colônias da América, principalmente o Brasil, mas também foi muito tempo em outras regiões, tá bom?
Estados Unidos, outros países aqui da América Central, da América do Sul, tá? Então eles comercializavam, gente, e era um mercado altamente lucrativo, tanto que a maioria não tentava escravizar indígena, porque via que esse pega escravo e vende em outra região, saia muito mais lucrativo, tanto porque recebia um frete, de alguma forma, né, pagando ali o transporte, quanto que cada escravo valia, tá? E aí nós temos um processo de neocolonialismo, que está na página 47. Então, ali no final do século XIX, vai acontecer a Conferência de Berlim. Gente, ela é uma conferência bem importante, porque meio que vários países que são importantes da Europa vão sentar nessa conferência e vão definir o que cada um merece para repartir a África. Como vocês já viram, né? A África como um continente, ela tem uns territórios, alguns tão divididos que parece que foram feitos numa régua. Mas é porque eles nem estavam lá, não consideraram os povos diferentes, se eles eram ou não amigos, não consideraram as línguas, não consideraram a cultura, não consideraram quase nada, exceto que, por exemplo, a Inglaterra, que tinha mais poder, ela teria o direito a mais terras, e aí ela pôde escolher ali quais eram os pontos de melhor acesso. Se você considerar, tá na página 47 também, tem o mapa, né? O que era da França, o que era da Bélgica, de Portugal, da Grã-Bretanha, né? Que é todo esse azulzinho, um azul água. A Itália, a Espanha, né? O que cada região era de quem. Por que era bom também não só ter locais perto, mas porque locais que fossem de fácil acesso para mercadorias de matéria-prima. Então eles tiveram escolha, né? De cada uma dessas regiões, tá? Potências europeias dividiram o continente africano, com base no direito de posse sobre os territórios conquistados. A conferência foi consequência da expansão da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra, por exemplo, cresceu bastante, então ela vai achar que ela tem mais direito, assim como Portugal e Espanha foram antes, tá? Essas potências buscaram criar novos mercados consumidores. Então, eles queriam que esses grupos comprassem suas mercadorias, assim como elas tivessem de onde tirar matéria-prima. Buscavam garantir o fornecimento de matérias-primas, né, como eu falei. Esse processo durou décadas e levou ao enriquecimento das potências europeias. Por exemplo, aquela primeira chave que eu mostrei, né? As novas fronteiras da África foram construídas artificialmente, não levaram em conta rio, morro, não levaram em conta nada dessas coisas. Por exemplo, quando a gente tem, né, uma fronteira seca, é muito mais difícil, levando em conta apenas os interesses europeus e desconsiderando as populações que lá viviam. Opa. A história, a história, né? As relações étnicas e as necessidades dos povos africanos foram ignorados, resultando na formação de territórios em que populações com identidade. Deixa eu dar o contrário isso aqui. Basicamente, várias comunidades inimigas acabaram ficando no mesmo território, causando várias brigas. Se você já assistiu o filme O Aluno, da Netflix, que conta a história de um idoso que vai estudar quando ele já é pequenininho, já é velho, né? E aí ele vai aprender a ler e escrever e conta a história dele de quando ele lutava em favor da descolonização, né? Contra a colônia inglesa lá na terra deles, para que eles não pudessem ficar com outra nação que era inimiga. Tá? É um filme bem interessante, não é muito forte, não tem algumas cenas fortes, mas é um filme bem bonito. Grupos étnicos inimigos foram forçadamente reunidos em uma mesma unidade política, tá? O mesmo território, o mesmo país. Nós temos exemplos que causam revoltas até hoje, dificuldades até hoje de até mesmo de lidar com isso, porque eles tiveram muita dificuldade de organizar esses povos ou de viver em paz, porque são comunidades extremamente diferentes. Por exemplo, Moçambique fala mais línguas oficiais, mais de 7 línguas oficiais, porque você conta o português como a língua oficial e as outras que eram nativas. Na África, eles têm mais de 250 línguas oficiais no continente africano. Para você ter uma ideia do quanto de culturas diferentes que existem lá, porque isso são só as que são oficiais. Você pensa as comunidades menores que não são tão valorizadas, né? E aí você tem, por exemplo, as rixas, né? As brigas. Tá na página 48. Ruanda, que tem as etnias dos Hutus e a minoria que é Tutsi, eu acho, que gera um conflito há décadas
Mais de 1 milhão de pessoas já morreram nesse conflito entre duas comunidades que não são amigas, não acreditam nas mesmas coisas, não querem viver juntas, mas foi definido e eles acabaram ficando assim. Eles têm o Sudão também, em que a região do... Nossa, Sudão é difícil. O filme que eu já indiquei para vocês também, Uma Boa Mentira, conta exatamente a rivalidade do Sudão, pelo menos no início, né? Em que o sul é de negros católicos, tá? Versus o norte, que é árabe. E aí é um tentando conquistar o território do outro, um tentando que o outro seja convertido para a linha do outro. É gente dizimada, tá? Comunidades inteiras dizimadas nessa briga entre eles. Temos também a Nigéria, tá? A região do norte é muçulmana, de novo, versus a região sul, que é cristã. Tá bom? Em todas essas comunidades acabaram gerando, por exemplo, o Boko Haram. Também está na página 48. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho nessa parte, só para vocês entenderem, tá? O país é um verdadeiro... tá falando da Nigéria, né? É um verdadeiro mosaico étnico, nos mais de 250 grupos. Último parágrafo. Em busca de representação política, isso tudo na Nigéria, só na Nigéria, 250 grupos étnicos diferentes. Imagina a guerra. Em busca de representação política, poder econômico e posses a terras. Essa instabilidade favoreceu o surgimento de grupos fundamentalistas no país, ou seja, que acreditam que, por meios até religiosos, eles vão encontrar a liderança de alguma forma e que a visão dele está mais certa do que a do outro, independente de quem seja o outro. Como Boko Haram. Esse termo significa a educação ocidental é pecado. Está escrito ali no slide. O objetivo do grupo é impor a lei islâmica e erradicar do país a cultura ocidental. Então, por exemplo, se existe o catolicismo, pessoas que acreditam ou falam português, né, ou inglês, enfim, depende de qual país colonizou a região, deve ser eliminado também, porque você tem que falar a língua árabe, enfim, ou uma língua mais tradicional. Tá? O objetivo do grupo é impor a lei islâmica e erradicar do país as culturas ocidentais. Atua promovendo sequestros, atentados e extermínios e são, por isso, considerados terroristas. Constantemente eles estão passando por bombardeios, né, diretamente ligados ao Boko Haram, que provoca isso para as pessoas que não acreditam nas mesmas crenças que eles. Acho que tá passando aquele carro do mosquito da dengue, que tá um barulhão. E aí nós temos o processo de descolonização. A gente vai estudar tudo isso com mais calma e história, tá? Isso daqui é para vocês terem uma ideia de um contexto já histórico. Desculpa, tô esperando passar pelo menos o barulho mais alto. O processo de descolonização, por exemplo, vai ser o período em que esses países, essas regiões, vão tentar ganhar independência, tá? O processo de descolonização vai acontecer pós Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque esses países europeus vão se enfraquecer, tá? E aí é quando eles vão lutar contra esse colonialismo. Quem assistiu o The Crown, que eu já indiquei para vocês, aquela série da rainha, né, Elizabeth, o início mostra bastante, por exemplo, ela visitando os países que ela ainda dominava, era 23, né, se eu não me engano, que a Inglaterra ainda dominava. E aquele momento já é o processo de acabar, né, com as colônias ali. O movimento ganhou força após Segunda Guerra Mundial. Os países europeus dominantes no cenário mundial foram enfraquecidos. Em 1960, esses movimentos de independência triplicaram. Veja o ano, gente, isso é muito recente, tá? Então, a maioria desses países só conseguiram a independência como um país agora, recente. Alguns nem ganharam ainda são dependentes. Da Inglaterra, por exemplo, que ainda tem alguns países ali que dominam. A independência estabelecendo acordos com a potência colonizadora. Às vezes em guerra, outros acordos mesmo que eles falaram, a gente paga um tributo, alguma coisa assim, para conseguir ganhar a independência. Vários anos de negociação ou conflitos intensos, viu? Gente, por hoje é só. Para vocês terem uma ideia, a gente falou até a página 49, tá bom? E aí, na semana que vem, eu continuo explicando para vocês o finalzinho do capítulo, tá? E já corrigindo alguns exercícios. Brigadinha, fiquem com Deus, até mais.